pergunta que a gente precisa se fazer para começar o nosso trabalho é o que é pré-história? E a resposta dessa pergunta nos diz o seguinte: a pré-história é o período compreendido entre o surgimento dos primeiros hominídeos e a invenção da escrita. E aí, pessoal, eu já tenho a primeira análise para fazer com vocês. Vejam bem, se eu perguntasse o que é isso, o que vocês me responderiam? Acredito que a maioria de vocês me responderia que é um ponto. Acertei? Pois é. E se eu dissesse para vocês que isso aqui, ó, é uma flor? Aposto que ninguém pensou isso. Se eu dissesse para vocês que isso aqui, ó, é um dos olhos de uma pessoa, aposto que vocês também não pensaram nisso. Se eu dissesse para vocês que isso aqui, ó, é uma reta, aí alguém pode me dizer assim: prof, aí você tá viajando, uma reta? E eu vou te responder assim, ó, matematicamente falando, uma reta não é um conjunto de infinitos pontos? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso? Esse conceito de pré-história que nós temos, que é utilizado na maioria das literaturas, ele é um conceito positivista, tá? Vale inclusive a pena nós fazermos aqui a nossa primeira anotação. E eu explico para vocês o que eu quero dizer. O positivismo, ele é uma corrente de pensamento que diz que só é fato aquilo que eu posso provar por meio do registro. É por isso que, segundo essa corrente de pensamento, que por sinal é a corrente de pensamento utilizada pelos vestibulares, eu entendo que a pré-história é o período que se estende do surgimento dos primeiros hominídeos até a invenção da escrita. Porque a partir da invenção da escrita, eu passo a ter a possibilidade do registro e a partir disso eu tenho o surgimento da história propriamente dita. Entenderam, pessoal? Porém, gente, essa é uma das formas que eu tenho para responder a pergunta o que é pré-história. Se eu pegar um livro de história, principalmente aqueles mais atuais, o conceito de história me diz o seguinte: a história é a ciência que estuda o homem e suas ações ao longo do tempo. Então, se eu pegar esse conceito, eu vou pensar assim, ó, tudo bem que aqui, ó, eu não tenho o Homo sapiens sapiens que nós somos hoje, né? Mas aqui, ó, eu já tenho o homem. O conceito de história que me diz que a história é a ciência que estuda o homem e suas ações ao longo do tempo, ele contradiz esse conceito de pré-história. Porque nesse caso, a partir do momento que surge o homem, automaticamente ele passa a praticar ações, certo? Então nesse caso, nós não teríamos uma pré-história, nós já teríamos a história direta. Beleza? Entenderam? Então, ó, primeira dica do ano, gente. Todo fato histórico, ele tem pelo menos duas formas de ser interpretado. Vou dar um exemplo histórico para vocês do que eu estou falando. Quem descobriu o Brasil? Alguém me responderia: ora, prof, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500. E eu responderia para vocês: isso na visão portuguesa, né? Isso na visão do europeu. Porque se você fizer essa mesma pergunta para o índio, ele não considera que o território onde ele habitava foi descoberto. Ele considera muitas coisas. Ele considera que o território foi invadido. Ele considera que o povo foi saqueado. Ele considera que as mulheres foram violentadas, menos que o Brasil foi descoberto. Vocês entenderam, pessoal? Então não se esqueçam, tá? Primeira dica do ano, principalmente pensando em questões com o perfil da prova do Enem, que são questões mais analíticas, são questões mais reflexivas, são questões que conversam com outras áreas do conhecimento, beleza? Todo fato histórico tem pelo menos duas formas de ser analisado. Tranquilo, gente? Mas como os nossos vestibulares, eles utilizam a visão positivista da coisa, então nós vamos trabalhar numa perspectiva positivista. Ok, gente? Então, nesse caso, eu quero que vocês pensem assim, olha só. A pré-história é o período compreendido entre o surgimento dos primeiros hominídeos. Vamos lá, vamos traduzir aqui o palavrão. Hominídeos, gente, quero que vocês entendam assim, ó, seriam os nossos ancestrais, tá? Então vamos pensar assim. A partir de quando que nós temos o início do período que nós conhecemos como pré-história?
a partir do surgimento dos nossos primeiros ancestrais, ok? E esse período ele vai se estender até a invenção da escrita, porque a partir da invenção da escrita eu passo a ter a possibilidade do registro e, por tabela, eu entro na história propriamente dita. Tranquilo, pessoal? Porém, gente, esse período ele vai se estender por milhares e milhares e milhares e milhares de anos, tá? Então, para facilitar a nossa compreensão, para facilitar o nosso entendimento, definiu-se subdividir esse período que nós conhecemos como pré-história, basicamente em 3 grandes fases, tá? Que seriam o período paleolítico, o período mesolítico e, por fim, o período neolítico. Cada uma dessas fases com as suas próprias características. Tranquilo, pessoal? De boa? Então, sabendo disso, vamos começar aqui a nossa análise do período paleolítico. Vamos lá. Primeira coisa importante que nós precisamos fazer, definir de quando a quando este período se estende, tá? Então, este período, ele vai se iniciar a partir do surgimento dos nossos ancestrais, a partir do surgimento dos hominídeos, e ele vai se estender até o surgimento da agricultura, tá? Então, sempre que vocês estiverem fazendo questões, seja das nossas apostilas de exercício ou dos vestibulares mesmo, tá? Não esqueçam, período paleolítico é um período que se inicia com o surgimento dos nossos primeiros ancestrais e se estende até o surgimento da agricultura. Tranquilão? Beleza? Vamos lá. Sabendo disso, pessoal, quais são as características que definem esse período? Vamos lá que você vai ver que é bem tranquilo, é super fácil, é só a gente trabalhar montando o raciocínio. Vamos lá, vejam bem. Essa fase, gente, ela tem uma característica que é a característica geradora de todas as outras, tá? Anotem aí para vocês. Quando a gente fala de período paleolítico, nós estamos falando de um período onde nós temos a ausência de domínio da natureza. Espera aí que a gente tem que conversar para entender o que isso significa, né? Ler vocês sabem. Vamos lá. Gente, dominar a natureza significa ter a capacidade de transformá-la de acordo com as minhas necessidades. Beleza? Só que eu quero lembrar para vocês que nós estamos falando de um período onde nós ainda não temos, por exemplo, esse polegar opositor, a gente ainda não tem essa postura ereta, a gente ainda não tem o telencéfalo altamente desenvolvido, que hoje a gente chama de cérebro. Então, isso vai fazer com que, nesse período, a gente ainda não tenha a capacidade de transformar a natureza conforme as nossas necessidades, ok? E por conta disso, como é que nós vamos fazer, por exemplo, com a questão da alimentação? Bom, quando a gente fala do quesito alimentação no período paleolítico, a gente precisa pensar que a única possibilidade que nós temos é a utilização de recursos prontos, tá? Anote aí para você, colocar aqui a observação. Recursos pré-existentes, tá? Então assim, ó, como é que nós vamos fazer nesse período para nos alimentarmos? Bom, nós vamos utilizar basicamente a caça e a coleta, tá? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Professor, e a pesca? A gente não pesca nesse período? Pesca, gente. A pesca, ela está inclusa aqui dentro desse conceito de caça, tá? Então vamos pensar aqui o seguinte. Os animais, eles já estão ali na natureza. Aliás, nesse período nós somos mais um dos animais que estão aí nesse mundo de meu Deus. Tranquilo? Então assim, ó, os animais já estão prontos, ó, são recursos pré-existentes. A gente só precisa matá-los e utilizá-los para a alimentação. E aqui eu preciso fazer um comentário importante com vocês. Vejam bem. Imaginem que vocês vão brigar com alguém, beleza? Se vocês pudessem escolher, vocês brigariam com alguém menor que vocês brigariam com alguém do mesmo porte de vocês, ou vocês brigariam com alguém maior e mais robusto que vocês? Imagino que a resposta da pergunta seja a primeira opção, né? Se eu tiver a opção de escolha, eu vou escolher alguém menor.
Da mesma forma, pessoal, eu quero que vocês pensem aqui no quesito caça, tá? Se nós somos mais um entre vários animais existentes aí nesse mundão, é claro que assim como nós somos predadores de animais, nós também somos caça para animais, beleza? Então eu quero que você pense assim, ó. Se eu puder escolher caçar um animal pequeno, médio ou grande, obviamente a minha preferência vai ser pelo pequeno, tá? Se eu não tiver a possibilidade do pequeno, claro, se eu puder escolher entre o médio e o grande, eu vou para o médio. Agora, se não tiver outra possibilidade, é claro que para eu não morrer de fome, eu preciso ir para o grande, né? Arregaçar as manguinhas, criar coragem e seguir a vida. Tranquilão, gente? E nesse sentido, eu quero que vocês entendam que dentro desta caça, eu também tenho a pesca, tá? Porque eu entendo que o peixinho está ali e eu vou ali me apropriar dele. Tranquilão? Coleta, gente. Coleta de frutos e raízes, que também são produtos, que também são recursos pré-existentes. O único trabalho que eu tenho é ir ali e me apropriar deles. Tranquilão? Professor, nesse período, eu tenho a prática da agricultura e pecuária? Não consigo, gente. Por que eu não consigo? Porque nesse período eu não tenho domínio da natureza. Então eu não consigo produzir o meu próprio alimento. Ok? É exatamente por esse motivo, gente, que sempre que o recurso acaba, eu preciso me mudar. Mas a gente vai já conversar sobre isso, tá? Então vejam, no quesito alimentação, eu me utilizo sempre de recursos pré-existentes e nesse caso eu tenho a prática da caça e da coleta, ok? No dia a dia, eu vou precisar da utilização de instrumentos que possam me auxiliar nesta questão da alimentação e na questão da defesa, tá? Então, o que nós vamos perceber ao longo do período paleolítico é que no quesito produção de instrumentos, nós vamos utilizar uma técnica para a produção desses instrumentos que nós chamamos de técnica do lascamento, tá? Aqui nós vamos fazer 3 anotações, que são as seguintes. Vamos lá. Primeiro, gente, o que seria essa técnica do lascamento? Como funciona? Que tipo de material nós utilizamos para confeccionar esses instrumentos? Bom, vamos lá. Esses instrumentos, eles são feitos de pedra, de ossos e ou de madeira. Tá? Aí peraí que a gente vai conversar um pouquinho. Vejam bem. Se a gente pegar o termo paleolítico e dividirmos ele, se nós brincarmos de matemática aqui com a palavra, nós vamos ter paleo e lítico, tá? Paleo significa velho, antigo, tá? E lítico vem do termo litos, que significa pedra. Então, se eu for traduzir isso aí, eu teria idade da pedra antiga, idade da pedra velha, ou ainda idade da pedra lascada. Aí, de repente, alguém me diz assim, e professor, então é por isso. E eu vou te dizer, exatamente. É por isso que esta fase inicial se chama período paleolítico, em alusão à técnica utilizada para a produção de instrumentos, a técnica do lascamento. Técnica do lascamento, idade da pedra lascada. Sacou? Belezinha? Como que essa técnica acontece? Bom, basicamente você pega pedra com pedra, madeira com madeira, ossos com ossos e ó, aqui ó, tem muitas questões de vestibular que trazem essa imagem. Ela é clássica do período paleolítico, ok? Então, desse bate-bate aqui, ó, de pedra com pedra, madeira com madeira, osso com osso, nós vamos ter objetos cortantes, ok? E esses objetos, eles vão ser utilizados nesse contexto para a confecção de facas, de anzóis, de lanças, tá? De instrumentos que vão me auxiliar no dia a dia com a questão da alimentação e com a questão da defesa. Por exemplo, imagina o seguinte,
Imagina que eu preciso enfrentar um animal de médio porte ou de grande porte. Se eu tiver uma lança, por exemplo, aliás, um utensílio que conjuga, né, a madeira com a pedra amarradinha na ponta, né? Então, ó, se eu lançar o animal daqui, ó, vai facilitar bastante a minha vida, ok? Se eu tiver que ir pra porrada com esse animal, ó, no mano a mano, se eu tiver aqui, ó, 2 facas, eu consigo, ó, machucar, ferir, rasgar esse animal. Às vezes, gente, não é nem para matá-lo, às vezes até para rasgar mesmo a pele dele, né? Para eu poder consumir a carne, esses instrumentos eles vão ser extremamente importantes, tá? Para eu pescar, por exemplo, eu vou precisar de um anzol. Você concorda comigo? Então, obviamente que se eu tiver instrumentos, se eu tiver utensílios que possam facilitar a minha vida nesse sentido, com certeza absoluta eu vou me utilizar deles, ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai confeccionar esses instrumentos para nos ajudar a alimentação e a defesa, mas ainda assim, gente, tem uma outra coisa muito importante que a gente precisa analisar, que é o seguinte. Vejam bem, olha só. Se eu ando por aí sozinho nesse mundão, fica muito mais difícil para mim não só adquirir alimentos, como também me defender. Lembrem-se que eu tenho vários animais que são predadores do homem, nesse contexto, e eu tenho a necessidade de me defender, tanto desses predadores, quanto de outros grupos de hominídeos, ok? É exatamente por esse motivo, pessoal, que neste contexto a gente tem uma organização social que se caracteriza pela formação de bandos, tá? Esses bandos, originalmente, eles são formados pela relação de parentesco, tudo bem? E com o passar do tempo, essa galera vai reproduzindo, certo? E vão dar origem às primeiras comunidades, que dependendo do local aonde nós estejamos, nós podemos chamar de clãs, né? Conjuntos de famílias, genos ou ainda tribos, tá? Então eu quero que vocês pensem assim, ó. Por que a gente anda de bando? Por que a gente anda de grupo? Por que a gente tem ali uma comunidade? Porque isso vai facilitar a nossa vida em vários aspectos, tá? Vamos pensar aqui o seguinte. Se a gente anda de grupo, a gente acha comida mais fácil. Se a gente anda de grupo, a gente se defende mais fácil. Se a gente anda de grupo, a gente fica juntinho um do outro e se aquece na madrugada, beleza? Ou seja, gente, eu costumo brincar com a galera e dizer que desde o período paleolítico o homem já era galeroso. Sacaram, pessoal? Beleza? Então, vamos lá, vamos voltar para cá. Bom, como eu comentei com vocês, nesse período não há o domínio da natureza, né? Não há a possibilidade de transformar, de modificar a natureza conforme as minhas necessidades. Então, sempre que a minha possibilidade de caçar e coletar se esgota, já que eu não sei produzir o meu próprio alimento, eu preciso me mudar, tá? É exatamente por isso, meus amores, que uma das características do período paleolítico é o nomadismo, tá? Geralmente, quais são as razões que me fazem me mudar? Quais são as razões que fazem eu ir em busca de um novo território? É exatamente a escassez de alimentos, tá? A partir do momento que esses recursos começam a diminuir, a partir do momento que esses recursos se esgotam, eu preciso me mudar em busca de um território que possa me oferecer alimentos, já que eu não sei produzir minha própria comida ainda. Você sacou? E aqui, gente, eu preciso fazer um comentário com vocês que a gente vai precisar mais na frente na análise do que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Mesmo que eu não vá ficar sempre naquele território, mesmo que nesse contexto eu ainda não seja sedentário, eu sempre vou preferir estar em territórios próximos da água. Por quê, gente? Por instinto, água é sinônimo de vida. É claro que essa galera não tem essa consciência, né? É claro que eles não têm esse conhecimento científico ainda. Mas veja bem, a água eu posso usar para beber, a água eu posso usar para tomar banho, a água eu posso usar para pescar, ou seja, gente, eu tenho uma infinita possibilidade se eu estiver em territórios próximos da água, tá? Então, repito,
mesmo que eu não vá morar ali para sempre, mesmo que eu ainda não seja sedentário, eu sempre vou preferir estar em territórios próximos de água. Ok? Vamos nós. Bom, é claro que nesse contexto, se nós ainda não somos sedentários, não existe ainda uma vida em sociedade, né? Não existindo uma vida em sociedade, não existe uma estratificação social, não existe propriedade privada. Por conta disso, nós dizemos que nós temos uma ausência de estratificação social e, por tabela, é praticado durante o período paleolítico o que nós chamamos de comunismo primitivo, tá? Aí alguém pode dizer assim, ai meu Deus, lá vem Karl Marx, Engels, movimento operário, nada a ver, gente, tá? Vejam bem, se nós pegarmos aqui o termo e dividirmos, nós vamos ter a palavra comum, que é exatamente o que define o que eu estou dizendo para vocês. De quem é a água que tem no território que nós estamos nesse momento? É de todos. Quem é que pode caçar e se alimentar dos animais? Todos. Quem é que pode comer frutos e raízes? Todos. Ou seja, gente, nós temos literalmente um comunismo. Deu para você sacar? E primitivo por motivos óbvios. Nós estamos na pré-história, na primeira fase da pré-história. Tudo bem, gente? Tranquilo? É fácil, né? É só a gente ir montando o raciocínio devagar. Vamos lá. Professor, como é que a gente sabe de tudo isso se não há, por exemplo, nesse contexto, a questão dos registros, a questão dos documentos? Bom, aí é que tá, gente. Eu costumo dizer pra galera que nós, como seres humanos, a gente sempre gosta de mostrar o que está acontecendo na nossa vida, né? Deixa eu dar uma contextualizada. Olha só. Todos nós temos um brinquedinho desse, certo? E é muito comum que nós façamos selfies, ok? É muito comum que a gente peça para alguém tirar uma foto de um episódio como formatura, de um episódio como um jantar de comemoração de namoro ou casamento, né? Enfim. Então, desde esse contexto aqui, pessoal, já existe essa questão do registro daquilo que está acontecendo no dia a dia. Seja de coisas que têm uma importância grande, sejam de coisas simples, coisas banais. Ou seja, existem os registros do cotidiano, tá? E esses registros do cotidiano, eles chegam até nós por meio do que nós chamamos de pinturas ou arte rupestre, tá? Que são aquelas pinturas feitas no interior das cavernas, nas paredes das cavernas, e que deixam para nós um conhecimento a respeito das características desses hominídeos que viveram na Terra durante o período paleolítico, ok? Das pinturas rupestres, pessoal, é muito importante que vocês tenham aí noção de que elas são nada mais, nada menos do que o registro de cenas do cotidiano, tá? Então vejam bem, essas pinturas rupestres, elas vão trazer para nós diversas situações, tá? Por exemplo, olha só, aqui ó, eu posso ter uma cena de conflito entre grupos de hominídeos, tá? Eu posso ter características do ambiente onde esse grupo está nesse momento, tá? Eu posso ter, de repente, a descrição de uma cena de caça, ok? Enfim, são registros de cenas do cotidiano encontrados no interior das cavernas. Aí você me pergunta assim, professor, e por que esses registros de cenas do cotidiano eram feitos no interior de cavernas? Por que não, por exemplo, no tronco de uma árvore? Por que não, de repente, ali na beira de um lago, na beira de um rio? Por que no interior das cavernas? Eu explico, gente, e inclusive faço uma analogia. Eu tenho duas filhas, a Helena, hoje com 5 aninhos, e a Elisa, hoje com 3 aninhos. Todas duas já tiveram a sua fase de rabiscar as paredes de casa, ok? Aqui a gente tem um exemplo ó, de um rabisco de uma delas. E aí, gente, eu queria que vocês percebessem o seguinte. Por que
que a parte mais rabiscada da casa é exatamente o quarto onde elas ficam. Porque o local onde elas ficam a maior parte do tempo, tá? Então assim, tem rabiscos por outras partes da casa? Sim, mas a parte da casa mais rabiscada é a parte que elas mais frequentam, ou seja, o quarto delas. Beleza? Da mesma forma, eu quero que você pense aqui, ó. Onde é que esses hominídeos habitam? Onde é que esses hominídeos moram? Nas cavernas. Eles não têm ainda a possibilidade de construir suas casas. Lembrem-se, gente, que nesse contexto, ó, nós temos a ausência de domínio da natureza. Beleza? Então, da mesma forma que para se alimentar, essa galera se utiliza de recursos pré-existentes, a moradia também está relacionada a isso. Eu vou me esconder da chuva, eu vou me esconder do frio, eu vou me esconder do sol em um ambiente pré-existente. E qual é esse ambiente? É exatamente o interior das cavernas. Portanto, faz muito sentido esses registros e cenas do cotidiano serem feitos nas paredes das cavernas. Sacaram, gente? Tranquilo? Vamos nós. Bom, nesse momento, começa a existir os questionamentos de quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. E é claro que nesse contexto eu não tenho respostas lógicas e racionais para essas perguntas. E aí, gente, eu vou fazer uma perguntinha para deixar vocês pensativos. Quem criou quem? O homem criou os deuses ou os deuses criaram os homens? Vou responder a pergunta. De repente alguém diz assim, poxa, professor, essa pergunta é tipo você querer saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não, gente, não mesmo, tá? Vejam bem, nesse contexto, nós temos uma tendência de divinizar aquilo que nós não conseguimos explicar racionalmente, ok? Então, nesse sentido, a resposta da minha pergunta é, o homem criou os deuses, tá? Tanto é verdade, gente, que esses deuses, eles estão geralmente relacionados a forças naturais incompreendidas, tá? O trovão é um deus, o fogo é um deus, a chuva é um deus, vocês entenderam? E aí eu entendo que como esses deuses são responsáveis por me oferecer aquilo que eu preciso no dia a dia, o alimento, a água e assim sucessivamente, eu preciso agradar esses deuses para que uma vez esses deuses contentes me recompensem com aquilo que eu preciso para sobreviver, tá? É neste sentido que eu quero que vocês compreendam o surgimento dos rituais mágico-religiosos, tá? Vou dar um exemplo bem bobo, principalmente levando em consideração vocês do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, ou do interior do estado, né? Vamos lá. Aqui na nossa região a gente gosta muito de boi, beleza? Lá no boi não tem o ritual feito pelo pajé? Veja bem, esse ritual feito pelo pajé, ele tem um objetivo. Em troca deste ritual, em troca destas oferendas, em troca desses sacrifícios, eu espero que os deuses me recompensem com... Sacaram, gente? Então é a mesma coisa que eu quero que vocês entendam aqui, ó, tá? Aqui nesse contexto nós temos a tendência de divinizar aquilo que nós não conseguimos explicar racionalmente, a gente tenta entender a dinâmica, o funcionamento da natureza e como a gente não consegue, a gente chama deuses para esses elementos naturais. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Quanto à questão do fogo, eu tenho um comentário muito importante para fazer com vocês. De repente alguém diz assim, professor, você falou que no período paleolítico não tem domínio da natureza. Como é que não tem domínio da natureza se uma das características desse período é a domesticação do fogo? Gente, eu explico. Olha só. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. O Vasco é um time que costuma vencer partidas de futebol? Desculpa aí os vascaínos, tá? Eu sei que a verdade dói, mas tem que ser dita. E é uma analogia perfeita para o que eu quero dizer. Não. O Vasco não costuma ganhar campeonatos, o Vasco não costuma nem frequentar a Série A nos últimos anos. Mas vamos lá, pensa comigo. Se eu disser assim, o Vasco ganhou, é uma exceção à regra,
ou é uma característica comum, uma característica geral? É uma exceção à regra, certo? Então vejam bem, quando eu digo a vocês que no período paleolítico não há domínio da natureza, eu estou dizendo para vocês que, em geral, ao longo desse período, eu não vou conseguir transformar a natureza conforme as minhas necessidades. Mas isso não quer dizer que, com o passar do tempo, com as minhas experiências, com o meu contato com essa natureza, eu não comece devagarzinho a dominar um elemento ou outro. Mas o fato de eu conseguir produzir o fogo, dominar um elemento, não quer dizer que eu tenho um domínio da natureza como um todo. Vocês sacaram? Então cuidado para não confundir isso, ok? E uma outra situação, gente, é que muito provavelmente o fato de eu ter aprendido a produzir o fogo durante o período paleolítico, ele está muito relacionado com a técnica do lascamento. Explico para vocês. Olha só. O lascamento não consiste no esfrega-esfrega, no bate-bate, de madeira com madeira, pedra com pedra, ossos com ossos. Então, pensa comigo. Vamos lá para a física, porque é assim que a gente estuda história, viu, rapaziada? Fazendo analogias, dando exemplos, linkando disciplinas, ok? Então vamos lá, veja bem. O que a física me diz a respeito do atrito entre os corpos? Prof, que gera calor. Então, filho, pensa comigo. Muito provavelmente, alguém, não me pergunte quem, que eu não faço a menor ideia, tá? A ciência, pelo menos até então, não tem essa resposta. Alguém, praticando aqui a técnica do lascamento, próximo de uma superfície inflamável, sem querer, deve ter feito uma fogueirinha. E eu imagino que esse alguém não deve ter entendido nada. Mas é claro que com a experiência, com o passar do tempo, um dia alguém chegou à conclusão que se eu fizer isso aqui, próximo de uma superfície inflamável, isso gera o fogo. Beleza, gente? E isso aqui, pessoal, vai ser muito importante para várias coisas, tá? Por exemplo, veja bem, ter domínio do fogo vai me ajudar consideravelmente com a questão do aquecimento, principalmente na madrugada. Você quer ver uma coisa? Vamos lá. Eu acredito que todos vocês, ou se não todos, pelo menos a maioria de vocês, deve ter assistido Jack, estou voando. Titanic. Assistiram? Vejam bem. Do que o Jack morreu? De hipotermia, ou seja, de frio. Ok? Com certeza absoluta, no período paleolítico, uma penca de hominídeos morreram de hipotermia antes do domínio do fogo. Porque, gente, de madrugada o negócio é gelado, parceiro. Lembrem-se que nesse contexto nós temos um planeta praticamente virgem, né? Do jeitinho original. Então assim, é floresta, é frio pra caramba, ok? E a menos que a gente esteja um pertinho do outro e com uma fogueirinha acesa, esse frio machuca, esse frio maltrata. Vocês entenderam? Então é claro, pessoal, que o primeiro grupo de hominídeos, os primeiros grupos de hominídeos que aprenderam a domesticar esse fogo, deixaram de ter esse problema. A galera vai conseguir utilizar esse fogo para se aquecer, ok? Professor, como que esse fogo vai ajudar no quesito defesa? Bom, gente, imagine você o seguinte. Imagine que você está sentado na frente da caverninha que você habita por enquanto e de repente chega uma matilha de lobos. Imaginou? Lembra que eu falei mais cedo que assim como nós somos predadores de outros animais, nós também somos caça para muitos deles? Pois é, lembre-se que o lobo ele é um animal carnívoro, certo? Então imagine que você vai ser atacado por uma matilha de lobos. Se você pegar, por exemplo, tranquilamente o teu gravetinho, botar ali na fogueirinha e tacar no lobo, o lobo não vai sair... Não vai? Pegando fogo? Então veja, você conseguiu se proteger, você conseguiu se defender do ataque de um predador. Tranquilo, pessoal? Outra serventia do fogo, obviamente, é no quesito alimentação, tá?
É claro que essa galera não entendia isso que eu vou explicar para vocês. Porém, eu acho que vocês concordam comigo que quando a gente vai cozinhar, por exemplo, principalmente quando a gente está falando de verduras, ou carne, ou alguma coisa assim do tipo, a gente geralmente ferve a água para poder preparar esses alimentos, certo? Por que a gente ferve a água? Vamos lá para a biologia. A gente ferve a água para matar bactérias. A gente ferve a água para que a gente tenha uma alimentação mais saudável. Não é assim que funciona? Então, como eu disse a vocês, é claro que essa galera não tinha noção científica disso. Mas nós sabemos que essa galera comendo uma carne crua tem um resultado. Essa galera comendo uma carne cozida, uma carne aquecida, tem um outro resultado completamente diferente. Isso com certeza, vou dar um chute, hein, porque foge da minha área de conhecimento. Isso com certeza, biologicamente, vai ter um impacto gigante aí na vida dessa galera. Concordam comigo, gente? Então assim, ó, sempre, todas as vezes que vocês forem fazer questões, seja na nossa apostila, seja de outros materiais por aí, não se esqueçam, tá, gente? Essas são as características que definem o período paleolítico. Tranquilo, gente? E aí, pessoal, nessa parte da aula eu tenho uma dica muito importante para dar para vocês, para ajudar vocês a raciocinarem de forma bem mais fácil esse período da pré-história, tá? Do que é que eu estou falando. Veja bem, nós acabamos de concluir a análise do período paleolítico, tá? E eu queria que você percebesse o seguinte. No início da nossa aula, eu falei para vocês que o período da pré-história ele vai se subdividir basicamente em 3 grandes períodos, né? O paleolítico, o mesolítico e o neolítico. Então eu quero que você pense assim, olha só, fase 1, que é o paleolítico, tem características opostas à fase 3, ok? Que é o período neolítico. A fase 2, que é o período mesolítico, ela é considerada um período de transição, tá? Então, nesse caso, pessoal, quando a gente fala de período mesolítico, nós estamos falando de um período onde tem uma galera com características ainda do período paleolítico, mas nós também temos uma galera com características já do período neolítico. Tá? Então guarda essa dica que ela vai ser extremamente importante, a gente vai já aplicar ela aqui, você vai já perceber isso. Mas não te esquece, características do período paleolítico são opostas às características do período neolítico. E o período mesolítico é um período de transição entre a fase 1 e a fase 3, tá? Aqui eu preciso fazer um comentário importante, gente, até para explicar para vocês por que no período mesolítico eu vou ter grupos de hominídeos que já se desenvolveram a ponto de terem características do período neolítico e tem um grupo de hominídeos que ainda está engatinhando e ainda está lá no período paleolítico. Gente, vou precisar novamente da ajuda da biologia, tá? Deixa eu apagar aqui a minha dica para utilizar o espaço e façam para vocês aí a seguinte anotação, pessoal. Olha só. Não se esqueçam que na biologia, o próprio Darwin nos ensina isso, né? O processo de evolução, ele é um processo heterogêneo, certo? O que significa dizer que não são todos os povos que evoluem ao mesmo tempo, do mesmo jeito e em todos os lugares, certo? Então isso significa dizer que tem grupos que vão evoluir, que vão desenvolver primeiro, tem grupos que vão evoluir, que vão desenvolver depois, e tem grupos que nem vão conseguir se adaptar, né? E segundo Darwin, serão eliminados. Beleza, gente? Então, dentro desse raciocínio, eu quero fazer uma pergunta para ver se vocês estão entendendo o que eu estou explicando. Vejam bem, se eu perguntasse assim para vocês, a agricultura é uma característica do período, paleolítico, letra A, mesolítico, letra B, neolítico, letra C,
Vamos pensar aqui numa questão da UFRJ, 4 alternativas só. Todas estão corretas, letra D. Vamos nós. Todas estão corretas, não pode ser. Então a gente já elimina a letra D. Paleolítico não tem domínio da natureza, portanto eu não produzo meu próprio alimento. Então a gente já elimina a letra A. Pergunto para vocês, futuros calouros. Resposta da minha pergunta: Mesolítico ou Neolítico? Vamos lá. Neolítico, rapaziada. Aí você vai dizer assim, mas professor, pera lá. Você falou que é um período de transição. Você falou que por ser um período de transição, tem uma galera que já vai evoluir primeiro. Então essa galera que já evoluiu primeiro, professores, não já vão começar a praticar agricultura e pecuária? Eu vou responder para você, sim, mas não é algo que todos ou em geral seja praticado. Eu ter um ou outro grupo de hominídeo que já está lá na frente, não quer dizer que essa seja uma característica do período, beleza? Então cuidado para não cair no que eu chamo de te peguei leso, tá? A famosa pegadinha. Não marque, pelo amor de Deus, nenhuma alternativa que diga que agricultura e pecuária, ou seja, produção de alimentos, é uma característica do período neolítico, porque não é, parceiro, beleza? Eu só tenho agricultura como característica do período quando a maioria da galera, quando todo mundo já a pratica no período neolítico, que é a fase 3 da pré-história. Beleza, gente? Então, para nós encerrarmos aqui o período mesolítico, não te esquece, ele é um período de transição, tá? Então, por ser um período de transição, tanto eu vou encontrar grupos de hominídeos ainda com características da fase 1, como eu já vou encontrar grupos de hominídeos já com características da fase 3. Beleza, gente? Falando em fase 3, vamos a ela. Período neolítico, tá? Como nós fizemos com o período paleolítico, eu disse a vocês que o paleolítico se inicia a partir do surgimento dos nossos ancestrais, os hominídeos, e se estende até o surgimento da agricultura, certo? Por quê? A partir do surgimento da agricultura, nós teremos um episódio que nós chamamos de Revolução Neolítica, tá? E aqui eu tenho uma dica super, hiper, mega, ultra power, não só importante como útil ao longo da nossa preparação para o gabarito das provas de vestibular, pessoal. Vejam bem, tem duas palavrinhas, tem dois conceitos que eles são muito frequentes em questões de ciências humanas, tá? História, geografia, filosofia, sociologia, literatura, que são os termos revolução e revolta, tá? Vale a pena você fazer um post-it aí e fazer uma anotação. Vejam bem, sempre que vocês estiverem fazendo uma questão, pessoal, que a questão falar sobre revolta, eu quero que vocês pensem assim. A revolta é um movimento que se caracteriza pelo insucesso, tá? Guarda essa dica que ela é preciosa. Então vejam bem, sempre que vocês estiverem fazendo uma questão que o enunciado mencionar revolta, você já pensa assim, vai dar errado, tá? Eu posso matar, esfolar, espernear, gritar, fazer o que for. No final das contas, eu não vou conseguir alcançar o resultado esperado, tá? Em compensação, se eu estiver falando de uma revolução, eu vou estar falando de um processo de mudanças. Eu vou estar falando de um processo de transformações, tá? Prof, pode me dar exemplos históricos para eu entender melhor a dica? Posso, gente. Vamos lá. Como é o nome daquele episódio que acontece no Maranhão, no Brasil colonial? Ah, professor, Revolta de Beckman. Pois é, deixa eu lembrar para vocês. Os irmãos Beckman, eles queriam três coisas. Eles queriam a extinção da Companhia de Comércio, eles queriam a expulsão dos jesuítas e eles queriam a troca do governador. Pergunta, qual das três coisas os irmãos Beckman conquistaram? Nenhuma delas, tá?
Como é que é o nome que a gente dá para o episódio? Revolta de Beckmann. Beleza? Chega aqui comigo. Quando a gente fala, por exemplo, de revolução industrial, a gente não está falando da mudança do modo de produção manufaturado para o maquinofaturado? Olha o nome do episódio, galerinha. Revolução Industrial. Quando a gente fala, por exemplo, da Revolução Francesa, a gente não fala da queda do absolutismo e do mercantilismo? No lugar do absolutismo, a gente não passa a ter a limitação das autoridades? No lugar do mercantilismo, a gente não passa a ter o liberalismo econômico? Como é que é o nome do episódio? Revolução Francesa, tá? Então não esqueçam, gente, sempre que vocês estiverem fazendo questões, que vocês encontrarem o termo revolta, se caracteriza pelo insucesso. Revolução, processo de mudanças, ok? E eu estou dizendo para vocês que quando a gente entra no período neolítico, nós vamos viver a chamada Revolução Neolítica, tá? Ou, se você preferir, Revolução Agrícola. Por quê, pessoal? Revolução, processo de mudanças. A partir do período neolítico, eu passo a ter como característica geradora de todas as outras o domínio da natureza. Portanto, eu passo a partir de agora a ter a possibilidade de transformar a natureza sempre que for necessário. E dentro desta possibilidade de transformar a natureza sempre que for necessário, eu passo a ter condições de produzir meu próprio alimento a partir da prática da agricultura e da pecuária. Ok, pessoal? Como eu disse, a partir do momento que nós tivermos o surgimento da agricultura, a partir do momento que nós tivermos a possibilidade de produzir o nosso próprio alimento, nós estamos saindo do período paleolítico e entrando no período neolítico. Ok, gente? Então, este domínio da natureza vai fazer com que no período neolítico mude a minha forma de alimentação, tá? Agora aqui eu tenho um comentário importantíssimo para fazer com vocês. Vejam bem. Professor, a partir do momento que eu começo a praticar agricultura e pecuária, a partir do momento que eu começo a produzir o meu próprio alimento, eu paro de caçar, pescar e coletar? Vou te responder essa pergunta fazendo outra. Pensa aí comigo. Até um dia desse, você sabia andar de bicicleta e não sabia dirigir um veículo, certo? Um carro. Ok. Imagino que nessa altura da vida, né, vocês estão aí saindo da adolescência e entrando na juventude, eu imagino que alguns de vocês já saibam dirigir. Inclusive, alguns já devem ter carteira, certo? Pergunta. Quando vocês aprenderam a dirigir, vocês esqueceram como é que se pedala na bicicleta? Eu acho que não, certo? O que vocês fizeram foi agregar um conhecimento ao que vocês já tinham. Concordam comigo? Da mesma forma, eu quero que vocês pensem aqui, gente. Professor, então vamos lá. Eu pratico agricultura, pratico pecuária. Eu ainda vou continuar praticando a caça e a coleta? Sim, gente, com certeza, tá? Uma coisa não exclui a outra. O que vai mudar é que quando você não tiver mais os recursos pré-existentes naquele território, você não precisa mais se mudar. Por quê? Porque agora você já consegue produzir o seu próprio alimento. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? É muito tranquilo, é muito fácil. É assim que a gente estuda a história, viu, pessoal? Montando o raciocínio, fazendo links, porque entendeu? É para sempre, parceiro. Vocês vão dar aula para os filhos de vocês. Quer ver? Mas vamos lá. Bom, o fato é o seguinte, meus amores. É claro que assim como eu precisava de instrumentos que me ajudassem no dia a dia, durante o contexto do período paleolítico, agora que eu vou produzir meu próprio alimento, agora é que eu vou precisar de instrumentos, inclusive mais eficazes, mais adequados às minhas novas necessidades e, portanto, assim como eu tinha a produção de instrumentos no período paleolítico por meio da técnica do lascamento,
No período neolítico, eu também vou precisar produzir os meus próprios instrumentos, tá? Sendo que essa produção de instrumentos, ela não será mais feita a partir da técnica do lascamento. Essa produção de instrumentos, ela já vai ocorrer a partir da técnica do polimento, tá? E aqui a gente tem uma diferença. A técnica do polimento, pessoal, ela é a mesma técnica do lascamento, ou seja, você continua utilizando pedra, ossos e madeira, você continua fazendo aqui, ó, o esfrega-esfrega, o bate-bate, tá? Só que você vai acrescentar a isso areia e água, beleza? Aí deixa eu falar com vocês que já foram criança um dia. Espero que tenham sido criança do jeito que eu fui, que na minha época a gente corria na rua, a gente nadava em igarapé, a gente soltava papagaio. Inclusive, gente, na minha época, tinha uma musiquinha, um funkzinho que dizia bem assim, ó: eu vou cortar você na mão, vou provar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão, então martela, martela. Você não deve ter ouvido essa música, né? Não deve ser da sua época, vocês devem ser do Justin Bieber pra cá. Acertei? Mas vamos lá, gente. Como é que se faz cerol? Ó, vou cortar você na mão, vou passar cerol na mão. Cerol se faz com vidro, cola, areia e água. Deixa eu partir de uma experiência que eu tenho certeza que vocês têm. Muito provavelmente vocês conheçam uma cidade litorânea. Então, acredito que vocês já devem ter tomado banho de mar. E provavelmente vocês já devem ter caído na areia molhada. Se isso já aconteceu com você, eu acho que você concorda comigo que a areia molhada, ela é cortante, certo? As meninas, por exemplo, que gostam de usar esfoliante, né? O que é o esfoliante? É uma espécie de areiazinha molhada, certinho? Então você imagina o seguinte, o que vai ser a técnica do polimento? Vai ser o mesmo lascamento, só que depois do instrumento pronto, você vai passar areia molhada e vai literalmente polir esse instrumento, ok? Então esse instrumento polido, ele vai ficar mais eficaz do que quando ele era só lascado. Faz sentido, pessoal? É claro, gente, que com o passar do tempo, esta técnica ela vai precisar evoluir, né? Porque mesmo que eu faça o polimento do instrumento, ainda assim eu estou utilizando pedra, ossos e madeira para confeccionar esses instrumentos, ok? Então, é claro que se agora eu já tenho domínio da natureza, é óbvio que vai chegar um momento que eu vou ter a possibilidade de utilizar outros materiais para poder confeccionar instrumentos cada vez mais eficazes e mais adequados às minhas necessidades, tá? Quando isso acontecer, pessoal, eu vou sair aqui, ó, do polimento e vou passar a usar a metalurgia, ok? É por isso que no final desse período a gente vai ter a chamada idade dos metais, que é exatamente, gente, quando eu vou passar a utilizar ferro, cobre e bronze para confeccionar instrumentos cada vez mais adequados às minhas novas necessidades. Tudo bem? Tranquilo? Vamos nós. Bom, eu acho que faz sentido para vocês o fato de que, se eu já consigo produzir o meu próprio alimento, eu não preciso me mudar sempre que o recurso acaba, certo? Então, a partir de agora, gente, quando acabarem os alimentos, eu vou produzir. Portanto, ao invés de ser nômade, como acontecia no período paleolítico, no contexto do período neolítico, essa galera já vai se tornar sedentária a partir da capacidade de produzir alimentos. É meio lógico, né, pessoal? Faz bastante sentido quando a gente trabalha montando raciocínio. E aí, gente, eu quero que vocês pensem assim. É claro que se eu vou me sedentarizar, eu não vou me sedentarizar sozinho. Concordam comigo? Lembrem-se que lá no período paleolítico, a gente já não andava sozinho, a gente andava de bandos, a gente andava de grupos, né? E eu tinha mencionado para vocês que esses bandos, esses grupos, num futuro, eles dariam origem a clãs, genos ou gens, como vocês preferirem, e tribos, certo? Imaginem vocês agora que nós vamos nos sedentarizar, ok? Então o que vai acontecer? Basicamente vai acontecer assim, ó. O Joãozinho resolveu se sedentarizar. Por sinal,
Quando esse processo de sedentarização acontecer, essa galera vai procurar se fixar em territórios próximos da água, ok? Porque água é sinônimo de vida. Lembrem-se que, como eu falei para vocês mais cedo, ó, no Paleolítico, que eu nem ia morar ali para sempre, eu já procurava territórios com essas características. Imaginem vocês agora que, em tese, eu vou morar ali minha vida inteira. Agora é que eu vou procurar territórios próximos da água mesmo, tá? Inicialmente, eu vou preferir territórios que estejam próximos do rio. Se eu não tiver essa possibilidade, eu vou procurar territórios que estejam próximos do mar, mas que tenha água. Ok, pessoal? Tranquilo? Então vamos imaginar o seguinte. Joãozinho se sedentarizou aí perto do rio. O Francisquinho disse assim, bom, Joãozinho tá feliz da vida, tá vivendo bem ali com a família dele, eu vou querer morar pertinho dele também. Sedentarizou. O Antoninho disse assim, pô, cara, vou querer também morar aí perto dessa rapaziada, que o negócio lá é bom. Se sedentarizou. O Pedrinho disse assim, rapaz, eu vou também aí porque a galera tá feliz da vida, eu vou fazer minha casinha ali perto deles. Pergunto, amores, o que está surgindo, gente? Está surgindo uma comunidade, está surgindo um clã, está surgindo um gênus, está surgindo uma tribo, ok? Naturalmente, com o passar do tempo, essa galera vai reproduzindo, certo? E essas primeiras comunidades, elas vão acabar dando origem às primeiras cidades, ok? Dando origem a um processo que nós chamamos de revolução urbana. Olha como faz sentido. Eu não falei anteriormente que revolução é um processo de mudanças? Qual vai ser a mudança que nós vamos ter daqui para frente? A galera vai passar a morar, sedentarizar, e isso vai fazer com que nós passamos até as cidades. Tudo bem? Sem querer dar spoiler, mas já dando um spoiler da nossa aula 2, deixa eu mostrar para você uma coisa. Eu não falei que quando essa galera se sedentarizar, eles vão procurar se sedentarizar próximo dos rios? Não vai ser essa a preferência? Pois é. É por isso, pessoal, que as primeiras cidades, elas surgem exatamente nas margens de rios, dando origem ao que nós chamamos de civilizações hidráulicas. Tá? Deixa eu colocar aqui para você. Vamos lá. Civilizações hidráulicas. Aí vamos lembrar? Spoilerzaço, né? Da nossa aula 2. Vamos lá. Lembra da Mesopotâmia? Terra entre rios. Lembra do Egito? É um deserto, né? Mas cortado ao meio pelo rio Nilo. Beleza? É mais ou menos nessa perspectiva que isso vai acontecer, ok? Então essas primeiras cidades, elas vão surgir próximas dos rios, dando origem ao que nós chamamos de civilizações hidráulicas. Beleza, gente? Mas falando nisso, eu quero que vocês pensem assim, olha só. É claro, pessoal, que quanto mais próximo do rio eu tiver, vai chegar um período do ano em que essas águas vão subir. Certo? E se eu não tiver condições de trabalhar com o excesso dessa água, de repente, tudo aquilo que eu plantei quando esse rio ainda não estava na fase de cheias, eu posso perder, porque esse rio pode transbordar e pode alagar toda a minha plantação, certo? Em compensação, se eu não estiver tão próximo das margens dos rios assim, eu posso vir a ter dificuldade com a prática da agricultura por conta da ausência de água. Concorda comigo? Então é nesse sentido que eu quero que vocês pensem que a partir da revolução urbana, a partir do momento que surgem as cidades, nós vamos ter a necessidade das obras hidráulicas, tá? Para aquela galera que está distante das margens dos rios, nós precisaremos de obras de irrigação, tá? Para aquela galera que está mais próxima das margens dos rios, nós vamos precisar de obras de drenagem, tá? Ou seja, pessoal, essas obras hidráulicas, elas têm uma serventia, elas têm uma finalidade. Sejam as obras de irrigação, sejam as obras de drenagem, essas obras hidráulicas, elas são extremamente importantes, elas são necessárias para garantir a nossa produção de alimentos,
Obviamente eu estou falando da agricultura e também da pecuária, né? Porque os bichinhos também vão precisar de água, senão eles vão morrer de sede. Faz sentido, pessoal? Tranquilo? E como existe a necessidade de saber exatamente quando é que esse rio transborda, quando é que esse rio desce, qual é o momento que eu tenho que utilizar para plantar, qual é o momento que eu tenho que utilizar para colher, é que vai se fazer necessário a elaboração dos primeiros calendários. E não é por acaso que esses calendários, eles são feitos com base na análise dos ciclos da natureza, ok? E para isso, pessoal, eu vou começar a ter a necessidade de dar uma observada nos astros. Eu vou ter a necessidade de começar a dar uma olhada na natureza para poder entender o funcionamento desses ciclos. Até para saber quando esses ciclos se iniciam e quando esses ciclos terminam, ok? Então, sem querer te dar spoiler, mas já te dando, eu quero te dizer que para a gente ter a elaboração desses calendários, nós vamos precisar desenvolver conhecimentos no quesito astronomia. Tudo bem? Tranquilo? Outra situação que nós vamos ter aqui no período neolítico, gente, é a questão da especialização do trabalho, tá? Por quê? E aqui eu preciso fazer um comentário importante. Bem aqui, ó, no período paleolítico, quando nós mencionamos o comunismo primitivo, nesse cenário, a gente tem uma divisão de tarefas entre o grupo, tá? E geralmente, pessoal, aqui nessa parte da divisão de tarefas, as fêmeas, elas se encarregam dos trabalhos menos pesados, dos trabalhos, entre aspas, mais fáceis, por não exigir tanta força física. E os machos, eles vão se ocupar daqueles trabalhos mais pesados, aqueles trabalhos mais difíceis, tá? Por exemplo, no quesito alimentação, quem vai fazer a parte da caça são os machos. Quem vai fazer a parte da coleta são as fêmeas. Você entendeu a proporção, o grau de exigência de força física das duas situações? Pois é. Aqui, gente, a gente não tem uma divisão de tarefas por sexo, tá? Aqui a gente tem literalmente a especialização do trabalho. Explico para vocês por quê. Veja bem, a partir do momento que nós nos tornarmos sedentários, a gente vai pensar mais ou menos assim. Por exemplo, se eu construir a minha casinha aqui, eu vou começar a entender que este terreno onde a minha casinha está, olha o que eu estou falando, minha casinha, meu terreno, me pertence, tá? Da mesma forma, os meus vizinhos também vão passar a entender dessa forma, tá? Então eu quero que você entenda assim, ó, surgiu, neste sentido, a ideia de posse, certo? Portanto, surgiu a propriedade privada. Beleza? Percebam vocês que alguém vai precisar se encarregar de defender esta propriedade que eu estou dizendo que é minha, ok? Então eu passo a ter a necessidade, por exemplo, dos soldados, dos guerreiros. Isso é a essência do que num futuro próximo vai se configurar como os primeiros exércitos, tá? Alguém vai precisar ser responsável pela questão da produção de alimentos, para poder alimentar esses guerreiros. Eles não têm tempo de produzir alimentos e proteger ao mesmo tempo. Enquanto uns protegem, outros produzem alimentos. Em compensação, essa galera que está produzindo alimentos está protegida pelos guerreiros. Vocês entenderam a situação? Essa galera precisa se vestir. Então, um grupo vai ficar responsável pela questão do artesanato. Então vejam bem, ó, o cara que está trabalhando com a confecção de roupas, ele tem comida garantida porque tem um grupo que está produzindo. Ambos estão protegidos porque os guerreiros estão fazendo essa função. Vocês entenderam, gente? Então é neste sentido que a coisa vai ser muito mais complexa do que uma mera divisão de tarefas por sexo. Tá? A gente vai passar a ter literalmente a especialização do trabalho. E eu quero que vocês entendam que essa especialização do trabalho, ela é um desdobramento, ela é uma consequência da complexidade que é viver em sociedade. Daqui para frente a gente vive em sociedade, a gente está sedentarizado. Então, a exigência do dia a dia vai fazer com que a gente precise
dividir essas tarefas e tenhamos grupos específicos responsáveis por tarefas específicas, configurando o que nós chamamos de especialização do trabalho. Beleza? Para isso, pessoal, alguém vai precisar ser responsável por coordenar todos esses grupos, todas essas pessoas e garantir que todo mundo está fazendo exatamente aquilo que tem para ser feito. Beleza? Neste sentido, e também pensando em fazer com que esta vida em sociedade, esta vida coletiva, seja o mais harmônica possível, surge a instituição que nós conhecemos hoje como Estado, tá? Essa instituição, ela surge com uma finalidade muito simples. Ela surge com a finalidade de regular, ela surge com a finalidade de criar as regras de funcionamento desta sociedade e da economia que vai ser praticada dentro dessa sociedade, ok? E aqui, gente, eu preciso fazer um comentário importante com vocês. Muito se ouve falar de não intervenção do Estado na economia. Por exemplo, o Adam Smith vai defender essa tese, né? Lá no contexto do século XVIII. Hoje, nós temos muitos grupos no Brasil, por exemplo, que defendem o neoliberalismo, ou seja, um Estado que não intervém, um Estado que intervém só quando é estritamente necessário. Gente, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. O Estado surge exatamente com a finalidade de intervir. Não existe Estado que não intervém. É como se fosse um professor que não dá aula. O professor existe para explicar para você o conteúdo, assim como o Estado existe para regular as relações socioeconômicas. Tudo bem? Então guarda isso que a gente vai precisar dessa informação lá nos nossos próximos conteúdos, nas nossas próximas aulas. Beleza? Não esqueçam, o Estado, como instituição, foi criado exatamente com a finalidade de regular as atividades socioeconômicas. Tranquilo, meus amores? Tá de boa, né? Porém, é preciso a gente analisar o seguinte. Dentro do nosso grupo, alguém ou alguéns precisam ficar responsáveis por esta tarefa de administrar, por esta tarefa de fazer com que o coletivo funcione da forma mais harmônica possível, certo? E eu pergunto, quem de nós está apto para exercer essa função? Bom, vamos pensar um pouquinho. Mais cedo, eu perguntei a vocês se os deuses tinham criado o homem ou se o homem criou os deuses. E nós já chegamos a uma resposta para essa pergunta, né? O homem criou os deuses na tentativa de entender o incompreensível, então o homem tendeu a divinizar aquilo que ele não conseguia compreender. Beleza? Tá bom. Neste sentido, eu quero que vocês pensem assim. Se o homem criou os deuses, então quem são os sacerdotes? Se os deuses são uma criação humana, se os deuses não existem, como é que existem pessoas que falam com os deuses? Eu te explico, gente. Olha só. Alguém foi esperto o suficiente para dizer que falava com os deuses e geral foi leso o suficiente para acreditar que isso acontecia, ok? E aí, gente, essa meia dúzia de pessoas que fala com os deuses são pessoas diferenciadas, né? Não são pessoas comuns. São pessoas escolhidas, são pessoas dotadas de características que poucos dentro do nosso grupo têm. Então, o que é a tendência, pessoal? A tendência é que as pessoas que serão escolhidas para administrar esse Estado, ou seja, as pessoas que serão escolhidas para exercer este poder político, geralmente também são as pessoas que falam com os deuses, que interpretam as mensagens dos deuses, que agradam aos deuses, que se relacionam com os deuses. Nesse sentido, eu quero que vocês pensem que o poder político, ele nasce vinculado ao poder religioso, tá? E sem querer dar spoiler, mas já dando, nós vamos perceber o seguinte, pessoal. Ao longo da história, essa característica do período neolítico, ela se perpetua, né? Se nós pensarmos, por exemplo, nos gregos, lembrem-se que eu tenho os oráculos, né? Se a gente pensar, por exemplo, nos romanos, nós vamos lembrar que os imperadores romanos eram vistos como deuses, né?
Se nós pensarmos no contexto da Idade Média, nós vamos lembrar da teoria do direito divino. Nós vamos lembrar que o clero era o topo da pirâmide social exatamente porque eram as pessoas que falavam com Deus. Tranquilão, gente? Então não esqueçam, a ideia desse poder político que nasce vinculado ao poder religioso é algo que vai se perpetuar ao longo da história. Inclusive, se a gente parar para pensar um pouquinho, até os dias de hoje, né? Para a galera que é católica, o Papa falou, tá falado, tranquilo? Para a galera que é cristã protestante, o pastor falou, tá falado. Tranquilão, gente? Beleza? Mas vamos lá. Bom, como eu disse a vocês, dentro da ideia de especialização do trabalho, tem uma função que é muito importante, que é a função de defender a propriedade privada. Proteger aquilo que nós estamos dizendo que nos pertence, ok? E é nesse sentido que eu quero que vocês entendam o surgimento dos primeiros exércitos, tá? Sobre isso, eu quero que vocês pensem da seguinte forma. Vejam bem, inicialmente, esses exércitos, eles vão ser montados com a finalidade de proteger a propriedade privada. Mas vamos supor que a gente foi atacado uma vez e esse exército foi bem sucedido. Vamos supor que a gente foi atacado uma segunda vez e esse exército foi bem sucedido. Vamos imaginar que nós fomos atacados uma terceira vez e esse exército foi bem sucedido. Ora, se eu me defendo muito bem, por que eu vou me contentar somente em me defender se eu posso atacar? Como é que diz aquela máxima lá da guerra, do futebol, do esporte? A melhor defesa é o ataque. Então, esse exército, que inicialmente surgiu com a finalidade de defender a propriedade privada, com o passar do tempo, ele também vai ser utilizado para que nós possamos conquistar novos territórios. Até porque, gente, pensa comigo, se a gente se sedentarizou num território X e nesse território X a gente consegue a nossa subsistência, se nós conquistarmos um território vizinho, nós vamos ter o dobro de recursos. Esse dobro de recursos pode ser inicialmente estocado, né, por um período de escassez, mas ele pode perfeitamente ser comercializado. Eu posso perfeitamente trocar excedentes com outros povos por produtos que eu não tenho. Faz sentido? Então eu começo a ter mesmo a ideia de ganância, a ideia de ambição. E isso vai fazer com que esses exércitos que inicialmente eram utilizados para a defesa também sejam utilizados num processo de expansão territorial. Ok? Este exército ele ainda vai ter uma terceira finalidade. Pensa comigo, gente. Eu não tenho pessoas que exercem o poder político geralmente vinculado ao poder religioso? Tá. Vai que de repente alguém tem assim um insight, assim, rapaz, você é o usurpador desse poder. Você está me enganando, você está me trollando, ó. Você não fala com Deus coisa nenhuma. Vai que essa pessoa convence a coletividade, convence a comunidade a depor esse ou esses governantes, esse ou esses que representam o Estado. Bom, numa situação como essa, não há outro jeito a não ser manter o poder por meio da força, ok? Mais uma finalidade destes exércitos que vão surgir a partir do momento que eu tiver a sedentarização e, por tabela, a propriedade privada. Inicialmente eu uso esse exército para defesa, posteriormente eu uso esse exército para conquista de territórios e, caso necessário, para a manutenção da ordem, para a manutenção da estrutura de poder que estiver montada. Tudo bem, meus amores? E aí eu quero que você pense o seguinte: se eu me sedentarizei num território próximo do rio, eu vou ter facilidade com a prática da agricultura. Por quê? Esse rio vai subir, vai transbordar, vai fertilizar as margens e quando ele descer, essas margens férteis, elas vão favorecer a atividade agrícola, ok? Então, quanto mais fértil o meu território, mais produtos, mais recursos eu obtenho, beleza? Se eu conseguir a mais do que a minha subsistência, inicialmente a tendência é que eu tenha um estoque, né? Mas se mesmo tendo um estoque eu ainda tiver excedentes, com certeza absoluta, esses excedentes irão me levar à prática comercial. E quando eu passar a ter a prática comercial, gente, eu não vou lembrar o que eu vendi, para quem eu vendi, quando eu vou receber. É de uma vez? É parcelado? É em milho? É em trigo? É em feijão? Eu não vou lembrar o que eu comercializei,
com quem eu comercializei, eu não vou lembrar de todas as minhas transações comerciais. Concorda comigo? E é neste sentido que eu vou passar a ter a necessidade de registrar essas atividades comerciais. E aí, gente, eu tenho uma última dica para dar para vocês nessa nossa primeira aula, que é a seguinte. O que leva à evolução é a necessidade. Pensa comigo. Enquanto a gente não precisa arregaçar as manguinhas e estudar pra caramba para passar no Enem, na UEA, na UER, na UFRR, na PUC, na USP, na UFRJ, a gente está que nem o hino nacional brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e a luz do céu profundo, certo? A partir do momento que a necessidade bate a porta, a gente arregaça as manguinhas e faz da fraqueza a força para conseguir alcançar o nosso objetivo, não é isso? Então nunca se esqueçam, gente, o que vai fazer a humanidade evoluir é exatamente a necessidade, tá? Até então, nunca foi necessária a questão do registro, mas agora vai ser, porque eu estou tendo a expansão, o crescimento das atividades comerciais. E é exatamente esta necessidade que vai me levar para o surgimento, para a invenção da escrita. A necessidade de fazer o controle contábil. Mas, conforme nós vimos no início do nosso encontro de hoje, a partir do momento que eu tenho a escrita, a partir do momento que eu tenho a possibilidade do registro, segundo a visão positivista, eu entro na história propriamente dita. Ok, pessoal? É por isso que o período neolítico ele vai se estender do surgimento da agricultura, com a Revolução Neolítica, até a invenção da escrita. Por quê? A partir do momento que nós tivermos a escrita, inicia-se oficialmente a história. Sacaram, pessoal? Tranquilo? Meus amores, forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Beijo no coração.